Paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos amados, confesso para vocês, meus irmãos, que ontem umas 3 horas da manhã eu estava orando, meus irmãos, e eu tive uma visão assim com uma fruta que é chamada imbu, né? Não sei se quem é do Nordeste sabe, é Bahia, Pernambuco, esses lugares aí, é o lugar do sertão, tem muito essa fruta aí. Uns chama de imbu, outros chamam de umbu, né? Eu não sei o nome certo. O que importa é que eu tive essa visão com essa fruta, né? Meus irmãos, a última vez que eu tive uma visão com essa fruta, veio o coronavírus. Na visão eu chegava assim debaixo do pé e o chão estava amarelo de imbu ali, né? E aí veio o coronavírus. Veio o coronavírus, meus irmãos. E às vezes a gente não entende, né? Os mistérios de Deus. E aí a gente passa a entender que quando a gente tem essas visões assim, né? De fruta que já está ali no ponto de se colher, né? Nós passamos a entender que não é coisa boa. Não são coisas boas, são colheitas do ser humano. Foi isso que aconteceu na última visão que eu tive, né? Com essa fruta veio o coronavírus. E nós sabemos que essa doença está matando até o dia de hoje. Aí agora, meus irmãos, de novo, né? Ontem, 3 horas da manhã, eu estava orando. Me veio de novo na visão, né? Tive essa visão com o imbu novamente, né? O chão estava amarelado de imbu. E aí eu fiquei sem entender. E quando foi hoje de manhã, já 2 horas da manhã, me levantei para orar novamente. Primeiro eu falei com Deus, né? Perguntei para Deus qual o significado, né? Qual o significado dessa fruta, né? Qual que era o significado? E aí Deus me deu uma visão novamente, com nuvens, aquelas nuvens escuras, aquelas nuvens negras, né? Que ela descia até o chão, aquelas nuvens desciam até o chão. E elas começavam a fazer formato de tanques de guerra. Tanques de guerra. Fazia formato de tanques de guerra. E aí de longe eu vendo aquilo e uma pessoa que estava do meu lado, não sei quem era. Eu dizia, olha, que nuvem estranha, né? Parecendo tanque de guerra. E aquela pessoa dizia, é tanque de guerra. E aí eu fiquei pensando, será que Deus ele vai entregar o nosso Brasil aí na mão dos inimigos, meus irmãos? Será? Porque não houve arrependimento do povo. Deus permitiu o coronavírus para que o povo se arrependesse dos seus pecados e as pessoas não se arrependeram. Essa aqui é a grande realidade. Muitos meus irmãos se aproveitou foi da quarentena para sair da casa de Deus para fora, foram embora e não voltaram mais. Em vez de se arrepender, não foi isso que aconteceu. Muitos saíram fora de dentro da igreja, não entendendo o que Deus está falando, né? Ou fingindo que não estão entendendo. Meus irmãos, esse coronavírus aí foi uma permissão de Deus para isso, para que houvesse arrependimento. E não houve arrependimento do povo. Essa aqui é a grande realidade. Glória a Deus. Graças a Deus. Olha, meus irmãos. Glória a Deus. As Escrituras nos diz, meus irmãos, que Deus ia falando com Israel, e Israel não dava ouvido à voz de Deus.
A Bíblia nos diz que os profetas se levantavam de madrugada para entregar a mensagem da parte de Deus para Israel. E eles se levantavam essas horas por quê? Porque naquele tempo não tinha carro, não tinha moto, não tinha nenhum meio de transporte. E eles então se levantavam de madrugada para entregar a mensagem da parte de Deus. E Israel não dava ouvido ao que Deus estava falando. E até que Deus foi se irando e se irou e enviou o profeta Jeremias com uma mensagem dizendo: fala para eles que eles vão para a Babilônia, para o cativeiro babilônico, e eles ficaram lá por 70 anos. Olha só, meus irmãos, a gente não devemos pregar que Deus é só amor, porque Deus não é só amor. Deus é amor, mas Ele é justiça também. Quando você vê pessoas que só pregam amor, você tem que fugir dessa pessoa, porque essa pessoa é falsa. Porque Deus não é somente amor, Deus é também justiça. E o profeta então foi, o profeta Jeremias, e entregou a mensagem de que eles iam para a Babilônia e lá eles iam ficar por 70 anos de cativeiro. Imagine você, meus irmãos, aquele povo que falava hebraico, e agora ir para uma cidade chamada Babilônia, onde lá o povo falava o quê? Falava o siriaco, né? Siriaco. Eles falam siriaco, né? Porque a Babilônia, para quem não sabe, foi construída pelos sírios. Foi construída pelos sírios, né? Então lá eles falavam siriaco. E nos dias de hoje ela pertence, né, ao Iraque. A Babilônia hoje ela está no sul do Iraque, toda totalmente destruída, cercada por arames, né? Arames farpados, né? É assim que se encontra hoje a Babilônia. Mas para quem não sabe, ela foi construída pelos sírios. Agora imagina você fala o hebraico e vai para uma cidade onde você tem que falar o siriaco, né? Será que eles sabiam falar essa língua? Eu creio que não, porque naquele tempo era um tempo muito atrasado, né? Era um tempo muito atrasado, então eu creio que eles não sabiam falar o siriaco. Imagina você, meus irmãos, o castigo que Deus deu para aquele povo por causa da desobediência. Por causa, meus irmãos, da desobediência. Então Deus ele permitiu o coronavírus para que o povo se arrependesse dos seus pecados. E as pessoas não se arrependeram. Muito pelo contrário. Muitos se aproveitaram da quarentena para sair fora da casa de Deus e não voltaram mais. Meus irmãos, o castigo que Deus permitiu através do coronavírus era para a casa de Deus estar abarrotada de gente. Está cheia de gente, abarrotada de pessoas servindo a Deus, adorando a Deus. Isso não está acontecendo. Muito pelo contrário, muitas pessoas, meus irmãos, saíram de dentro da casa de Deus. Então não duvido nada, meus irmãos, que Deus esteja mostrando aí uma guerra do Brasil com outro país aí, por causa da desobediência. E pode ser também que essa visão pode ser outro país também, né? Que não é porque eu estou aqui no Brasil, sou brasileiro, e eu tenho uma visão e isso seja com o Brasil. Pode ser também com outro país, mas eu creio que não. Eu creio que Deus está realmente falando com o povo do Brasil. O Brasil, meus irmãos, é um Brasil que parece que não agradece muito o que Deus faz. Porque veja o que está acontecendo nos outros países por aí. Como que Deus pesou a mão, né? Com o negócio de água, chuva, né? Os desastres que aconteceu nos outros países aí. E o Brasil, Deus poupou o Brasil até agora e o Brasil não agradece. Mas eu tive essa visão aí, que me parece que vem uma guerra por aí, meus irmãos. Que eu vi essas nuvens descendo, essas nuvens negras.
e ali aquelas nuvens faziam formato de tanques de guerra. Glória a Deus. Isso porque eu perguntei para Deus na oração qual era o significado daquelas frutas. E aí eu tive essa segunda visão, tudo pela madrugada. Meus irmãos, é um privilégio muito grande, Deus mostrar os seus mistérios, né? E as pessoas ficam aí neste mundão aí, não se decide a servir a Deus, troca Deus por coisas banais, troca os mistérios de Deus por coisas banais, coisas que não chegam a lugar nenhum. É um privilégio muito grande, Deus começar a mostrar os seus mistérios para nós. Isso é um privilégio muito grande. Deus, pela sua misericórdia, né, tem feito isso comigo. E Deus quer fazer com qualquer pessoa que se chegar para Ele. Deus quer se revelar, quer revelar sua glória, mas as pessoas trocam a glória de Deus por coisas banais desta terra. Infelizmente, né, meus irmãos? Às vezes quando eu olho para as minhas raízes, né? Eu olho para as minhas raízes, de onde eu venho. E agora ter esse privilégio, assim, de fazer uma oração a Deus, e Deus ali já revelar coisas tremendas, né? Para mim isso é um privilégio muito grande. E isso Deus faz comigo e faz com você. O problema é que você pega e troca, né, as coisas de Deus por coisas banais dessa terra, coisas que não levam o homem a lugar nenhum. Glória a Deus. Então, meus irmãos, fica aí este vídeo para você meditar, para você tirar as suas conclusões do que pode estar vindo aí pela frente, porque Deus já falou demais com o Brasil e o Brasil não tem dado ouvido. Só medite no que aconteceu com Israel, que foi levado para a Babilônia por causa da sua desobediência. Amém? Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, dê o seu like, compartilhe, não deixe de compartilhar. Glória a Deus, ative o sininho das notificações para que assim você possa receber mais vídeos. Amém? Glória a Deus. Que Deus assim vos abençoe.